Bom dia a todos. Eu sou a professora Rosaline Mota, chefe da unidade de telesaúde do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, da UFAL/EBSER, e é com muita satisfação que a gente dá continuidade ao ciclo de webconferências que é promovido pela unidade de telesaúde via a gerência de ensino e pesquisa do Hospital Universitário. Hoje, para dar continuidade ao ciclo de webconferências que a gente tem semanalmente, nós teremos a fala da professora Larissa Giacomi Barros Silvestre, que é docente do ITEPAC Porto Nacional, que fica em Tocantins, e que vai trabalhar em informática na área da saúde. A professora Larissa já tem uma trajetória enquanto docente, enquanto pesquisadora nessa área, desenvolve vários estudos dentro desse contexto de informática na saúde, e muito cuidado, porque ela trabalha com tecnologia nuclear, então a qualquer momento ela pode acionar uma bomba atômica, tá? Então, brincadeiras à parte, mas é uma profissional que já tem aí uma trajetória bem interessante, que vai compartilhar com a gente um pouquinho das questões relacionadas ao ensino à distância no contexto da saúde. Então, eu quero, primeiramente, agradecer imensamente a professora Larissa por ter aceito o convite e poder compartilhar conosco um pouco dessa experiência. Nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Larissa e vou desabilitar a minha câmera. Peço também, como de praxe, que vocês informem nome completo e e-mail aí na aba do bate-papo, para que nós possamos, não nas notas compartilhadas, mas onde tem bate-papo mesmo, para que nós possamos fazer a emissão dos certificados. Então, por gentileza, nome completo e e-mail, que a partir do término da webconferência nós temos todo um trabalho de emissão dos certificados para os participantes. Então, por favor, não esqueçam, nome completo e e-mail na aba do bate-papo. Professora Larissa, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite, e eu passo agora a palavra para a senhora. Quero agradecer a doutora Rosaline por esse convite. Sinto-me honrada de estar dividindo com vocês um pouco da minha experiência que adquiri ao longo dos anos, sendo docente de informática na saúde e para o ITEPAC Porto. E agradeço a presença de todos os participantes também, que estão durante esse momento para me ouvir. Espero que eu possa transmitir um pouco dessa experiência com vocês, que seja bastante rico esse momento de troca de experiência com vocês. Eu vou falar sobre educação à distância no contexto da saúde, que o próprio tema já diz, nos dá possibilidades e desafios também. Porque falar de educação à distância, falar de tecnologia na educação, na saúde, de uma forma geral, é algo que é imenso, o leque de opções, de recursos, de métodos para se utilizar a educação à distância. Então, falar das possibilidades, hoje é muito claro, até mesmo no nosso dia a dia, nós nos deparamos com tecnologia a todo momento. E a tecnologia ela dentro da saúde, dentro da educação e assim como todos os campos da sociedade atual. Mas ela também nos dá alguns desafios, e é sobre esses desafios também que eu quero dividir com vocês, algo que eu passei enquanto tutora também do curso de licenciatura em computação à distância. Bom, a EAD é uma ferramenta nova, né? Muitos devem se lembrar dos telecursos segundo grau, educação à distância por meio de cartas, da própria televisão.
Mas o que realmente, desde que a primeira tecnologia permitiu a utilização do EAD, que foi escrita, né? Mas em 96, particularmente, no decreto, no artigo 80 da Lei 9394, foi que a EAD apareceu pela primeira vez, quando na LDB, que é a Lei das Diretrizes Básicas, ele menciona o seguinte, que a EAD como uma forma de ensino que possibilita ao aluno a autoaprendizagem por intermédio de recursos didáticos organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. E aí eu chamo a atenção porque mesmo no final da década de 90, por volta do ano de 96, em que a internet se popularizou no Brasil, passou a fazer parte de uma internet doméstica, fazer parte das casas das pessoas, porque antigamente, né, muitos anos atrás, a internet ela era restrita apenas a órgãos militares, a grandes universidades, e a internet passou a popularizar, a internet escada, depois a internet banda larga. E nesse momento, esse boom da internet no Brasil tomou como consequência a LDB de 96, que menciona já a educação à distância, já prevendo o uso dessa tecnologia, especialmente da internet, do computador, computadores pessoais, em função da educação. E da educação, adentrou a saúde e outros campos. Então, as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, elas ampliaram as possibilidades de se utilizar a EAD. Fruto disso, e prova disso, é essa webconferência, que nesse momento nós estamos geograficamente distantes, e vocês podem me ouvir perfeitamente, podem me ver, e podemos, assim, compartilhar conhecimento, trocar informações, e há uma aprendizagem de ambas as partes que pode ser compartilhada via tecnologia digital. Então, Prado, Tchau, menciona que a educação à distância baseia-se no uso da informação e das tecnologias das telecomunicações para tornar a aprendizagem interativa, flexível e acessível em qualquer local e momento para qualquer potencial usuário. Então, a aprendizagem por meio da tecnologia da informação, ela se torna mais interativa, mais interessante, mais flexível, porque o aluno pode fazer o seu tempo de estudo, uma autonomia maior por parte do aluno, e a acessibilidade, o rompimento do tempo, do espaço, já não são mais problemas. Então, rompe-se essas barreiras do tempo e do espaço, e a educação chega a lugares distantes, a qualquer pessoa. O acesso à educação, o acesso ao conhecimento, essa democratização que a internet proporciona, essa democratização do conhecimento a um custo baixo e a uma rapidez muito grande, foi propícia para a educação à distância existir da forma e na proporção que ela existe hoje. Com tantas possibilidades, nós vamos falar algumas delas mais à frente. Bom, a teleeducação interativa é um tipo de educação mediada por tecnologia. Podemos dar o exemplo da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, em que, por meio da teleeducação interativa, houve a necessidade de prover educação para locais fisicamente distantes, e eles têm um foco no processo de aprendizagem colaborativa, um trabalho multiprofissional. Então, são vários profissionais que trocam, fazem estudos de casos clínicos, por exemplo, discutem o caso de um paciente, e vem o enriquecimento desse conhecimento compartilhado por profissionais, enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde, e outros profissionais também que não são da saúde, mas que dão esse suporte à tecnologia. Então, um trabalho cooperativo, colaborativo. E há métodos modernos de avaliação, por exemplo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eles usam até mesmo para avaliar o aluno por meio de simuladores virtuais, no caso de cirurgias, de casos clínicos e jogos interativos. Então, usa-se esses recursos
para que as pessoas, os alunos, eles possam se interessar mais, porque a tecnologia ela tem esse encantamento. O aluno, ele desde criança até adulto, falar que é uma aula prática, uma aula no computador, vai usar a internet, vai usar o computador, os olhos dos alunos brilham, até mesmo adultos. Então, a tecnologia, quando bem utilizada, ela pode contribuir muito para uma melhoria da aprendizagem do aluno. A possibilidade de aumentar a eficiência no processo de aprendizagem. Eu não digo que há ao aumento da eficiência no processo de aprendizagem, porque o processo de ensino-aprendizagem, apesar de serem complementares, eles são distintos. O professor ensina, mas não requer automaticamente que o aluno aprendeu. Muitas vezes nós, professores, ensinamos, mas aquele aluno não chegou à aprendizagem. Aí são N fatores que permeiam o processo de aprendizagem. Mas a tecnologia ela tem essa possibilidade de aumentar a eficiência nessa aprendizagem. Por si só, não é possível a tecnologia. Sempre numa aula, por exemplo, o aluno precisa do auxílio de um professor na simulação de uma cirurgia, de um caso clínico, ou até mesmo daqueles robôs. Precisa, até mesmo a cirurgia robótica é um exemplo de que o robô faz a sutura, faz os cortes, mas o médico fica numa console ali dominando toda aquela tecnologia. Então, a presença do professor ainda é indiscutivelmente um mediador de peso nesse processo de aprendizagem. Então, essa imagem, ela representa tecnologia interativa, como se você tivesse o cybertutor, teleambulatórios, a sala de aula do futuro, onde você tem o projeto Homem Virtual, que eu vou comentar mais à frente, mais detalhadamente um pouquinho, onde você tivesse vários recursos em favor da melhoria da assistência à saúde, melhor prestação de cuidado à saúde. Então, ambientes interativos de aprendizagem, lista de discussão, tutorial online, teleambulatórios. Então, são uma imagem que representa algumas possibilidades da educação a serviço da saúde. Vou ser detalhado um pouquinho mais à frente. O site jovemdoutor.org.br também é vinculado à USP e é um site em que eles oferecem cursos de extensão. Isso faz parte da educação permanente dos profissionais, de maior capacitação de conhecimento por parte desses profissionais, em que muitas vezes não podem estar em São Paulo fazendo um curso, então eles disponibilizam esses cursos via web, via videoconferência, e esse site Jovem Doutor é bastante interessante, bem como esse site saudedofuturo.org.br, que inclusive foi a primeira oficina de computação gráfica, impressão em 3D para a saúde, que vai acontecer em julho desse ano. Bastante interessante, esse já é um curso com o valor de R$ 1.500, já é um valor. Alguns cursos são disponibilizados pela faculdade gratuitamente, outros não. E essas universidades fazem parcerias com o Hospital Sírio-Libanês, com o próprio Ministério da Saúde. Então, a ampla gama de estudantes também que fazem parte dessa universidade, eles também colaboram nesse sentido, docentes das universidades. Então, há um grande leque de opções de cursos. Esse telemedicina que será em julho, a pessoa paga o valor de R$ 1.500, ganha 5 vídeos do projeto Homem Virtual, que também é da universidade, faz parte da disciplina de telemedicina da Universidade de São Paulo. E é um curso que tem uma carga horária de 30 horas, se eu não me engano. É um curso bem interessante que vai acontecer ainda. É a primeira oficina de computação gráfica. Há também a educação contextualizada e segundo opinião formativa. É uma atividade interativa focada na transmissão de conhecimento de forma dirigida a um profissional especializado. A gente pode observar aí a aplicação da telesaúde, por exemplo, onde os núcleos de telesaúde, né, se comunicam entre si
E esses núcleos, por exemplo, um médico que está vamos supor, no Acre, e tem um caso de uma paciente muito complicada, ele pode estar compartilhando com outros núcleos de telesaúde, com outros profissionais, pedindo uma segunda opinião formativa diante dos recursos que ele possui naquele momento, naquela região, para que ele possa direcionar o conhecimento, a busca de informações, a troca de conhecimento com outros profissionais especializados na mesma área ou não, e assim ele possa tomar decisões. Os resultados da discussão permitem gerar unidades de conhecimento por meio de áudios e vídeos para a tomada de decisão, para um maior cuidado, uma melhor prestação de cuidado à saúde do paciente. Tem, por exemplo, a qualificação das equipes de saúde da família, que pode ser atualizado o conhecimento e capacitação profissional, as equipes de estratégia de saúde da família, como, por exemplo, os agentes comunitários, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, eles podem estar fazendo cursos à distância, cursos de extensão, de capacitação. Por exemplo, está um dengue no estado de São Paulo, está uma calamidade, está um âmbito muito grande a incidência de dengue nas pessoas. Então, vamos capacitar essas pessoas, mesmo à distância, pode estar em outro núcleo, em Minas, no Rio Grande do Sul, em outro núcleo, vamos estar capacitando essas pessoas, informando melhor como esses agentes comunitários de saúde vão informar as pessoas, como os enfermeiros vão informar e conscientizar essas pessoas sobre a dengue, como esses médicos vão identificar mais rapidamente os sintomas da doença. Então, esse é um exemplo de como a teleeducação ela pode alcançar pessoas profissionais que estão distribuídos geograficamente em lugares diferentes e pode, sim, através de biblioteca virtual, através da modernização dos recursos tecnológicos, ter essa interação. Um outro exemplo é por meio da pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde, que é informação e conhecimento em saúde, em que você digita lá, por exemplo, o hipertiroidismo, e você quer saber um pouco sobre hipertiroidismo, um profissional, vários profissionais disponibilizam artigos dessa Biblioteca Virtual em Saúde, e aí você acaba interagindo, você tem uma dúvida sobre a doença. É claro que pela internet não é possível e não se deve nunca dar um diagnóstico ao paciente, nem prescrição de medicamentos. Mas a internet, segundo o Conselho de Medicina de São Paulo, o CREMESP, Regional de Medicina de São Paulo, a internet pode sim complementar, pode ser uma orientação em saúde. A segunda opinião formativa da Biblioteca Virtual em Saúde abre esse parâmetro. Aqui eu listei 3 hospitais que incorporaram a educação à distância em sua metodologia de ensino, pesquisa e extensão. Claro que existem muitos outros hospitais, então me atentei apenas a 3, para que nós possamos comentar. O primeiro deles é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que oferece cursos à distância, oferece cursos de extensão, cursos para os próprios alunos. Alguns alunos de universidades, faculdades que fazem convênio com o hospital, muitos cursos são gratuitos, eles acabam tendo esse vínculo com universidades. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que fica em São Paulo, é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o Hospital Sírio-Libanês, que utiliza a telemedicina, promove esse intercâmbio entre especialistas, nacionais, até mesmo internacionais. Essa é uma imagem da sala de telemedicina do Hospital Sírio-Libanês, que tem tido uma parceria com a Faculdade de Medicina de São Paulo, tem desenvolvido grandes projetos, vários cursos, muitos deles também gratuitos, e tem contribuído para a incorporação da tecnologia à distância, essa interação entre pessoas que estão distantes, entre profissionais, permitindo esse intercâmbio de conhecimento. O Hospital Albert Einstein também é um hospital que tem o link EAD, o ensino à distância, e tem todos os links informando como funciona esse ensino à distância,
Inclusive, no Hospital Albert Einstein, eles têm uma faculdade, do Albert Einstein mesmo, e que eles priorizam, inclusive, os próprios profissionais, enfermeiros, médicos que saem dessa faculdade para serem os futuros profissionais a trabalharem no Hospital Albert Einstein. Eles confiam na credibilidade, na seriedade em que eles, a qualidade do ensino, e eles têm também feito esse trabalho de ensino à distância, com algumas universidades, com o próprio município, algumas secretarias municipais de saúde, têm tido esse vínculo com o Albert Einstein, até pouco divulgado isso, mas hospitais que são referência em tecnologia da informação no Brasil e na América Latina, têm, sim, esse foco na educação à distância. Experiência na área de cuidado, ensino e pesquisa em enfermagem. Agora falando um pouquinho da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Laboratório de Ensino Virtual, LEVI. Eles desenvolveram 20 objetos educacionais digitais sobre sinais vitais, saúde da mulher, consulta de enfermagem, com vídeos, com animações, jogos, webconferências também, onde muitos médicos dão palestras sobre o assunto, conscientizam as mães, mulheres, sobre gestação, sobre câncer de mama, enfim, sobre as doenças que acometem as mulheres. Eles desenvolveram a capacitação por meio desse projeto de 134 equipes de estratégia de saúde da família, dos municípios do interior do Rio Grande do Sul. Pessoas que não teriam possibilidade, ou seria haveria uma dificuldade muito grande de acessarem esse conhecimento, de se deslocarem das suas localidades, deixando o trabalho, deixando família, tendo um custo nesses deslocamentos. Essas pessoas, por meio desse projeto do Laboratório de Ensino Virtual, estão sendo capacitadas, estão tendo, por meio da tecnologia, uma capacitação profissional. Isso é muito importante, esse cuidado, essa atenção à equipe saúde da família, que é a base do Sistema Único de Saúde. Então, para que haja esse intercâmbio de informações, essa interação entre aprendiz e educador, e mediador, e tutor, como há muitas denominações nesse âmbito, existem os ambientes virtuais de aprendizagem, que eu vou mostrar logo em seguida. Um deles é o Moodle e o Teleduc. Esses dois ambientes virtuais de aprendizagem são utilizados pelo Laboratório de Ensino Virtual no Rio Grande do Sul. E isso, consequentemente, proporciona uma maior exigência desses profissionais, porque a partir do momento em que você tem conhecimento sobre algo, se você errar, ou se você der uma qualidade, prestar uma qualidade de baixo nível, dentre outros fatores, claro que não só por isso, mas você está consciente, você está prestando uma baixa qualidade para o seu paciente, no seu trabalho, mas você conhece, você está consciente que você está fazendo isso mesmo sabendo que você já conhece o certo. Então, ao paciente. Oi?
Bom, a gente teve um pequeno problema, a imagem deu uma congelada e a internet da palestrante parece que caiu. Vocês aguardem só mais um pouquinho que nós vamos entrar em contato para dar continuidade. Só um pouquinho, tá? Esses problemas técnicos, vez ou outra, acontecem. Um minuto, por favor. Professora Larissa? Oi? Caiu, né? Então, Caiu a conexão. Pronto, tentando retomar. Pode abrir a webcam, por favor? Só um minutinho. Ok. Pronto, restabelecido o sinal. Podemos dar continuidade. Ok, obrigada. Obrigada a você. Bom, pessoal, dando prosseguimento, eu estava falando acerca dos ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos AVAs. Um deles é o TEDUC, bastante conhecido, várias universidades, vários hospitais, tem uma interface amigável, bem fácil, um ambiente virtual bem simples de interagir. Como todos os ambientes virtuais de aprendizagem, os desenvolvedores desses ambientes, eles criam pela facilidade, porque o público que utiliza é muito diferenciado, né, são vários tipos de pessoas com diferentes níveis de conhecimento, de facilidade de comunicação com o computador. Então, esses ambientes virtuais de aprendizagem eles são bem simples, bem objetivos, bem práticos, bem interativos. Então, tem uma interface amigável. Assim como o Educa, que eu trabalhei durante um ano como tutora presencial, vou falar um pouquinho mais no final da apresentação. Também é um ambiente virtual de aprendizagem, é utilizado aqui pela Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins. E também o Moodle, que é bastante conhecido, também a Universidade de São Paulo, muitos professores utilizam o Moodle nos cursos de mestrado, de doutorado, e até mesmo de graduação, para receber trabalhos dos alunos, para ter uma interação, um fórum de discussão. É um ambiente colaborativo, as pessoas vão interagir, os alunos como se fosse um intermediário entre o aluno e o professor, o tutor. Esses ambientes, eles são ricos de recursos, forma sempre como um íconezinho, uma imagem, sempre representando a função de cada recurso na tela para o usuário. Por meio desses ambientes virtuais de aprendizagem, as pessoas recebem, tem essa troca de informações, esses cursos de extensão, cursos à distância, por meio desses ambientes virtuais de aprendizagem, possuem recursos e podem ser, há muitos objetos de aprendizagem que são desenvolvidos, como eu mencionei o LEVI, que é o laboratório virtual lá do Rio Grande do Sul, eles desenvolveram 20 objetos educacionais que podem ser reutilizados, porque são programados com programação orientada a objetos, eles podem ser reprogramados dependendo da finalidade. Então, muitas vezes eu tenho um objeto educacional, eu tenho um jogo interativo, por exemplo, mas não é para o curso de medicina, não é para o curso de enfermagem, mas eu posso fazer a reutilização daquela programação e, a partir de então, ter essa portabilidade dos recursos serem readequados à finalidade da aplicação da tecnologia. Porque se é algo que é muito importante falar sobre tecnologia educacional, é para que fim? Porque muitas vezes se torna um modismo no meio dos professores. Eu quero dar aula só com data show, eu quero um ambiente virtual de aprendizagem, eu quero que os meus alunos enviem só pelo Moodle, mas realmente a sua aula necessita tem esse objetivo, a EAD realmente, a tecnologia
mediando a educação para a sua disciplina, tem realmente essa necessidade, essa aplicabilidade? É algo que nós temos que estar, como professores, refletindo sobre a finalidade de utilização da tecnologia. Porque a tecnologia, por si só, ela só vai alcançar a aprendizagem do aluno quando ela for bem empregada, quando ela for bem aplicada, quando ela for conscientemente aplicada pelo professor. O projeto Homem Virtual é um projeto interessantíssimo, muito divulgado em todo o Brasil, que é fruto da disciplina de telemedicina da USP. É um método de comunicação dinâmica e dirigida e consiste na representação gráfica de grande quantidade de informações, especializadas de modo interativo e objetivo. Então, a utilização de recursos de computação gráfica, tudo em 3D, e é um aliado para a medicina e para outros cursos de saúde, onde as pessoas veem uma imagem precisa, dinâmica, objetiva, em 3 dimensões, o que é muito interessante. A democratização do conhecimento, nesse sentido, é de suma importância, porque a partir daí, numa linguagem muito simples, eles não fizeram uma linguagem rebuscada para pessoas que já têm conhecimento, termos técnicos, para pessoas que já têm conhecimento na área da saúde. Eles deram o cuidado de todos os vídeos, se vocês acessarem, é para o público em geral, para a pessoa que quer só baixar e ver uma dúvida sobre hanseníase, ou ele faz toda uma viagem sobre na pele da pessoa. Então, até mesmo para estudantes de diferentes níveis, a população geral e mesmo profissionais, ele alcança esse público bem heterogêneo. O ouvido externo é composto pelo pavilhão auricular e pelo conduto auditivo externo. Professora Larissa, por favor, veja a ferramenta de compartilhamento da professora Larissa, por favor. Oi. Para que a senhora consiga compartilhar o vídeo e a gente consiga visualizar, por favor, clica na aba de compartilhamento da tela, porque aí nós conseguimos visualizar a sua tela com o vídeo. O ouvido externo é composto Conseguem ver? pelo pavilhão auricular e pelo conduto Não? auditivo externo. Bom. O compartilhamento de tela eu cliquei. Oi? Mas a gente não está conseguindo visualizar. Ok. Vamos fazer. Não tem problema. Com relação ao vídeo, que é um vídeo importante, a senhora poderia, por gentileza, disponibilizar na aba do bate-papo o link para o vídeo? Tá. Aí Ok. os participantes acessam. O vídeo está no YouTube? Está no YouTube. Então, perfeito. Aí a senhora coloca o endereço na aba de bate-papo e os participantes, pronto, perfeito. Os participantes podem acessar posteriormente. Ok. Obrigada. Bom, o curso de especialização em regulação em saúde, do Sistema Único de Saúde, é fruto de uma parceria entre a Faculdade de Saúde Pública da USP e o Hospital Sírio-Libanês, como eu disse, essa parceria entre as universidades e os hospitais, no contexto de um convênio com o Ministério da Saúde, voltado para a capacitação de profissionais de saúde, que trabalham em 10 regiões de saúde, nos estados de Florianópolis, Campo Grande, Vitória, Maceió, João Pessoa, Fortaleza, entre outros estados. Então, por meio desse curso de especialização, eles estão capacitando 480 alunos que são profissionais de saúde em diversos estados do Brasil. É uma aplicação da tecnologia da educação ao nível de especialização.
em que eles têm aulas presenciais, uma pequena parte de aulas presenciais e uma grande parte de aulas utilizando o ambiente virtual de aprendizagem. A Faculdade de Saúde Pública abriu o primeiro curso de especialização à distância em 2012. A abertura ocorreu por meio de videoconferência, em tempo real, conectando 10 locais do país ao mesmo tempo, e foi a partir da sala de videoconferência do Centro de Produção da área de telemedicina. Então, Professora Larissa travou de novo. Vamos aguardar só um instante, a professora Larissa retomar a conexão. Está tendo um pouco de queda. Acho que a professora Larissa está reconectando. a conexão caiu novamente. Oi? Oi, pronto, retomou, professora. E a conexão caiu novamente, desculpa. Imagina, ocorre. Agora não está aparecendo para mim a setinha de passar os slides. Um instante. Ok. Agora? Sim, agora apareceu. Obrigada. Por nada. Bom, para finalizar, vou falar sobre alguns desafios em relação à educação à distância no contexto da saúde. Vocês estão conseguindo me ver? Oi? Eu consigo perfeitamente, vendo e ouvindo. Os demais, por gentileza, deem um ok para a professora. Ok, obrigada.
as TICs, elas não devem ser vistas apenas como instrumento para se realizar atividades à distância, mas sim como ferramentas de otimização de processos, tanto do cuidado em saúde, como de educação de profissionais e desenvolvimento de pesquisa. Então, as TICs, como eu falei há poucos minutos atrás, elas não devem ser vistas apenas como um instrumento para realizar atividades à distância. Ela tem que ter um propósito, ela tem que estar dentro de uma contextualização, de um objetivo, de uma necessidade. O que se pretende alcançar com o uso da tecnologia de informação e comunicação dentro da educação, dentro da saúde? Então, essa é uma reflexão que nós devemos fazer. A necessidade de maior investimento na produção de pesquisas, principalmente em relação à saúde, ainda é um pouco baixa a quantidade de pesquisas nesse sentido. São poucos livros também publicados em relação especificamente à saúde. A educação já tem uma vasta gama de livros, mas a saúde ainda são poucos livros nesse sentido. E eu grifei que o reconhecimento de que o computador por si só não garante um processo educacional efetivo. Então, não importa em que seja a área que a tecnologia está sendo aplicada, seja na saúde, seja na educação ou em outra área. A importância de que as pessoas devem, os mediadores, os professores, os educadores, devem ter em mente que somente o computador, uma aula tecnológica, vamos dizer assim, com o uso de recursos de última geração, não garante simplesmente por si só um aprendizado e uma eficiência na aprendizagem. Porque, como eu mencionei, a aprendizagem ela deve ser alcançada, são N fatores que devem estar envolvidos. Como, por exemplo, a didática do professor, o recurso no material, os recursos no material didático, por exemplo, de qualidade, o aluno, o interesse do aluno e tantos outros fatores que podem tanto alavancar a aprendizagem quanto travar a aprendizagem de um aluno. Então, os paradigmas solidificados ao longo dos anos devem ser revistos para que as TICs, aliadas ao tutor, realmente alcancem a aprendizagem. Porque eu vou falar no próximo slide sobre a experiência que eu tive quanto tutora do curso de licenciatura em computação, que era à distância pela Universidade do Tocantins. Então, eu percebi que o aluno chega, nós utilizávamos esse ambiente virtual de aprendizagem, Educa, o aluno chega com uma concepção que há anos atrás tinha a educação à distância era taxada de que a educação à distância só tinha distância, não tinha educação. Era muito criticada, muito desprestigiada. E as inovações que os recursos de tecnologia e informação trouxe, veio, de certa forma, para aliviar esse conceito desprestigiado da educação. Porque, por meio da educação, muitos cursos de graduação, licenciatura, muitos cursos de especialização, eles são aprovados pelo MEC, reconhecidos pelo MEC, tem aquela porcentagem de encontros presenciais, tem todas as regras, mas hoje é respeitada a educação à distância. E a gente notava, enquanto tutores, que os alunos chegavam com uma sensação de desconfiança em relação à seriedade que seriam os cursos, por eles estarem distantes dos professores, em uma outra cidade, e nós notávamos também que eles imaginavam ser tudo muito fácil, muito simples. E, na verdade, a cobrança de um curso de graduação, em que eu pude vivenciar isso de perto, é muito grande. O volume de informações, de apostilas, de vídeos, que eles precisam digerir durante o tempo em que vão cursar, muitas vezes eles mencionavam até que era mais puxado do que o ensino presencial. Então, nós podemos observar, aqui era uma imagem que eu trouxe da sala de bate-papo, havia um fórum de discussão, todo ambiente colaborativo de aprendizagem, com muitos recursos, murais, fóruns, bate-papo, vídeos, enfim, materiais que os professores postavam, havia os tutores presenciais, os tutores à distância, então tinha toda uma estrutura, todo um respaldo para que o aluno realmente pudesse, juntamente com esses professores, por meio da tecnologia, aprender. E o que fica em relação à educação à distância, ao meu ver, vem trazer aos estudantes uma nova ferramenta de aprendizado, em que ele tem uma autonomia maior, porque ele faz o seu tempo, apesar de que há limites para esse tempo.
é tudo muito bem delimitado, ele tem um tempo para postar os trabalhos, ele tem um tempo, aquele conteúdo, ele tem um tempo para ele ficar disponível, porque esse monitoramento tem que ser bem de perto, apesar de ser um paradoxo, porque os alunos estão distantes. E aos educadores um grande desafio de ensino, porque eu sempre digo que sou professora de informática há muitos anos e entro no laboratório de informática e a nossa principal rival e aliada ao mesmo tempo é o computador, em especial a internet. Então, o professor, muitas vezes, para ele conseguir dar aula, ele tem que pedir para tirar a conexão da internet, dependendo do conteúdo, dependendo do objetivo da aula dele, senão ele não consegue. Porque o computador, ele é muito mais interessante, o aluno acha muito mais interessante, muitos deles, claro, do que o professor. Então, há aquela disputa nessa era tecnológica em romper essa mistificação que existe em volta da tecnologia e o professor chamar atenção para si, porque ele ainda é um mediador importantíssimo nesse processo de ensino-aprendizagem. A educação à distância ela vem romper essas barreiras do tempo e do espaço, e o resultado de novos paradigmas que nos transpõem do mundo real para o mundo virtual. São as referências que eu usei para a elaboração dos slides, de uma frase para reflexão. A ninguém deve ser negada a oportunidade de aprender, por ser geograficamente isolado, socialmente marginalizado, doente, institucionalizado, ou qualquer outra forma que impeça o seu acesso a uma instituição. Estes são os elementos que supõem o reconhecimento de uma liberdade para decidir se quer ou não estudar. Então, há recursos, há tecnologia, há métodos, há metodologias, mas não há nada que prevaleça diante de um aluno que realmente queira aprender, porque senão ele tem todo o recurso e muitas vezes ele não se interessa. Nós tínhamos o curso de computação à distância, licenciatura em computação, começamos com quase 40 alunos, hoje são apenas 3. Então, com toda facilidade, com toda comodidade, com toda flexibilidade de tempo, ainda é o fator limitante se realmente a pessoa tem interesse em buscar o conhecimento. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, doutora Rosaline, pela oportunidade. Se tiver algumas perguntas, fiquem à vontade. Obrigada, professora Larissa, pela sua fala. A gente abre agora para perguntas. E quem tiver algum questionamento, por favor, coloque na aba do bate-papo, para que a gente possa fazer essa interação com a professora. Bom, enquanto vocês... Pronto, eu ia dizer, enquanto vocês fazem a pergunta, eu ia até fazer uma observação com relação ao quão importante é o projeto Homem Virtual, desenvolvido lá na USP, sob a coordenação do professor Xiaolong Wen. É um projeto maravilhoso, realmente, agora entrou em uma nova fase extremamente interessante, que é o que ele está trabalhando com a reprodução dessas estruturas do homem virtual em impressoras 3D. É um trabalho belíssimo, porque você consegue reproduzir essas estruturas, você consegue diminuir uma série de problemas que estão relacionados a aspectos legais ligados ao uso de cadáveres para o ensino e a pesquisa na área da saúde. Então, eles estão reproduzindo as estruturas e as partes do corpo humano a partir do homem virtual, com esse recurso de impressora 3D, trazendo o máximo de fidelidade possível e fazendo com que essas peças possam ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. É um trabalho belíssimo
que todos terão a oportunidade de ver e de conhecer agora no dia 16 de junho. E aí é notícia em primeira mão, porque 16 de junho, o CAITE, que é o nosso Congresso Acadêmico Integrado de Inovação e Tecnologia, nós vamos ter a participação com a palestra do professor Dr. Shaolin Yuen. Então, é um convite também para que todos possam assistir, vai ser no Centro de Convenções, e é um trabalho mesmo belíssimo e que potencializa todos os recursos tecnológicos para o processo de ensino e aprendizagem no âmbito da saúde. Eu queria agora deixar livre aí para a professora responder ao comentário e a pergunta do Luiz José. Então, professora, por favor. Ok, José, bom dia. Foi muito relevante a sua pergunta. Bom, em relação à educação à distância para os cursos que exigem aulas práticas, primeiro que o MEC só liberou os cursos de graduação para licenciatura e não para bacharelado, né? Porque a licenciatura é mais essa parte voltada mais para parte pedagógica. Por exemplo, o curso de licenciatura em computação existe à distância, mas não existe o bacharel em sistema de informação, bacharel em ciência da computação, né? Vai mais para o lado da parte de pedagogia, porque a licenciatura, a pessoa está apta a dar aulas, né? Então, já é um fator limitante. Com certeza, a educação à distância, um dos desafios e uma das limitações é essa falta da presença do professor constante. Um dos motivos, até mesmo, que os alunos eles ficam um pouco desmotivados, principalmente no início. Eu pude vivenciar isso quando fui tutora. Agora, eles têm um respaldo dos tutores presenciais. Os tutores presenciais, por exemplo, no caso do curso que eu posso dizer que é os cursos de ciência da computação, quando eles estavam vendo a estrutura do computador, por exemplo, eu como tutora presencial, eu tinha que cumprir 20 horas no polo de educação à distância, então eu pegava um computador já antigo, já desmontado, e ia ensinando e mostrando para eles, na prática, como montar. Aqui fica a memória, aqui fica o HD, aqui é o cooler, ia mostrando as peças e montando e desmontando. E, na verdade, o tutor presencial dá esse respaldo, para que não fique só o aluno não se sinta num vazio, porque o aluno ele sente a necessidade realmente do professor, daquela convivência diária. Mas é algo que, mediante alguns outros fatores que o impedem muitas vezes, já trabalhando, já pais de família, já a maioria, o público desses alunos é um curso de uma idade um pouco mais avançada, então eles pensam, eu preciso me dedicar e preciso dessa oportunidade, porque eu já tenho outras prioridades hoje na minha vida e eu tenho que aproveitar, eu não consigo ter aquele tempo de todos os dias estar numa faculdade, porque eu trabalho, porque eu tenho família, porque eu tenho outras prioridades. Então, na verdade, coloca-se o benefício e os fatores limitantes numa balança, as pessoas realmente imaginam que a EAD, apesar de ferir um pouco essa relação professor-aluno, mesmo tendo o apoio do suporte dos tutores presenciais, é algo que eles vão ter que conviver durante o decorrer do curso. Mas as possibilidades e as vantagens, eu creio que superam esses fatores mais difíceis, que é o caso que você colocou. Oi? Oi, mais alguma pergunta? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, ainda temos 2 minutos para a pergunta. E quem ainda não informou o seu
nome completo e e-mail, por gentileza, façam para a emissão do certificado. Com a professora Larissa, eu acho que nós não temos mais perguntas. Isso tem um lado positivo, quer dizer que foi bem elucidativo, né, e não restaram maiores dúvidas. Agradeço imensamente, mais uma vez, a sua participação. É sempre uma satisfação muito grande poder contar com profissionais que valorizam esse trabalho e que são entusiastas da educação à distância também. Então, nós sabemos que existem problemas estruturais, existem problemas culturais, existe uma série de problemas que estão relacionados até à incorporação mesmo dessa nova ferramenta, que é a internet. Porque, como a senhora colocou, a EAD não é um curso extremamente, é uma ferramenta nova, mas a ferramenta com o uso da internet, que agrega todas as outras ferramentas, é um fator novo, e isso é muito interessante. Então, é bom saber que temos problemas, mas podemos avançar. Tem uma pergunta ou um complemento do Alan Torres. A senhora poderia comentar? Bom, Alan, não sabia. Obrigada por me informar. Eu não sabia que já existia o bacharelado em sistemas de informação, que é o curso que eu me formei. Não, obrigada por me informar. Eu não tinha conhecimento dessa informação. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Se alguém mais não tiver colocado o nome e o e-mail, por gentileza, peço mais uma vez, por último, que coloquem, porque do contrário a gente não tem como fazer emissão de certificados. Então, professora Larissa, obrigada, tenha um excelente dia e certamente nos falaremos mais vezes. Ok, muito obrigada a todos os participantes. Foi uma alegria conversar um pouquinho, mesmo nesse meio virtual, com vocês. E gostaria de agradecer em especial a você, Rosaline, pela confiança, pela oportunidade. Muito obrigada pelo carinho e pela sua atenção de sempre. Um abraço a todos. Obrigada, Jairo, pelo elogio.